A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu abri a Bíblia aqui, caiu no livro de Salmo e caiu aqui no primeiro capítulo 22. Eu quero deixar para nossa meditação e que essa meditação seja uma meditação profunda, que nós venhamos analisar a nossa vida através desse Salmo 22, que diz assim: o Messias sofre, mas triunfa. Aqui fala do Messias, de Jesus, e fala também do salmista. É um salmo grande, de 31 versículos, mas eu não acho que eu não vou ler todos os 31 versículos não, porque senão vai se estender a ficar muito grande. Mas eu vou ver até onde o Espírito Santo de Deus me leva aqui e vou deixar para nós. O título diz assim: o Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alargas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam em ti. Confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, apróbio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor? Que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te largueis de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baza me rodearam. Abriram contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração não será derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Reparte entre si os meus vestidos. Lançam sorte sobre as minhas túnicas. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Vou parar aqui. Eu vou parar até aqui. A gente percebe aqui que o salmista passava por uma grande peleja. O salmista, ele chegou em alguns momentos que ele achou no seu coração que Deus tinha até o desamparado.
aqui no primeiro versículo diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui significa que o salmista naquele momento, ele estava angustiado de alma, e devido às perseguições, às zombarias, às lutas que ele passava, ele sentiu, ele gritou, ele dentro de si, humanamente falando e vendo o que estava ao redor com os olhos da carne, não com o espiritual, com os olhos espirituais, ele sentia-se que Deus tinha o desamparado. Como você pode sentir, eu e outros demais. Chega um momento que você pode chegar a esse nível. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca desampara aquele que o busca. Não, não. Simplesmente é um trabalho do maligno para tentar mudar sua mente para que você ache que Deus te desamparou. Mas Deus nunca te desampara, não desampara nenhum. Ninguém é aquele que o busca. Deus e Jesus não lança fora e nem desampara aquele que o busca. Creia nisso. Olha o versículo 2. Deus meu, eu clamo a ti. Eu clamo de dia e de noite. Me ouves de noite e não tens sossego. Ele disse, ó, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Ele dizia que clamava a Deus de dia e de noite e não tinha sossego. E em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por isso, eu tenho passado por isso. A gente ora de dia, ora de noite, ora de manhã e não tem sossego. Se você sai para comprar um pão ou um leite, ou você sai na rua fazer uma compra, já tem a turminha lá na esquina te perseguindo, falando de você, falando mal, te afrontando com palavras. O que eu aconselho a todo cristão é ficar calado e fazer de cego, de surdo e de mudo. E orar, jejuar, buscar o Senhor. Cego em ambos, que a Bíblia fala, orai e vigiai. Vigiai com os olhos. E o Espírito Santo guia o seu sentimento, os seus olhos, para que você distancie e desvie-se do mal. Orando e vigiando. A palavra manda orar e vigiar. Mas é verdade, muitas das vezes a gente ora de noite, ora de dia, ora de meio-dia e não tem sossego. O salmista passou por isso e nós também vamos passar por isso. Porque nós somos de Cristo e servimos a Cristo e somos separados para Cristo. Certo? Então não tem como nós não passarmos por isso. Vamos aqui para o 4. Em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e tu os livraste. E é verdade. Os nossos pais confiaram e tu os livraste. E foi verdade. Mas aqui está falando dos nossos pais cristãos. Não está falando dos nossos pais de carne. Está falando do pai Abraão, que nós somos descendentes de Abraão. O Senhor falou com Abraão que as descendências de Abraão iam ser como a areia da praia. Todo aquele que obedece a palavra, serve o Senhor com fidelidade, são os descendentes de Abraão. Mas aqueles que envergonham o nome do Senhor, e a gente percebe-se que nunca vai mudar porque está ali com a palavra, pregando e se envergonhando os fariseus, são os descendentes de Ismael, não de Isaque. Existe a descendência de Ismael, que foi uma vergonha, que da onde nasceu Jezabel. Jezabel era da descendência de Ismael. A descendência de Ismael era terrível, era ruim. A descendência do Isaque já foi bênção pura. Nós somos da descendência de Isaque, que permanecemos no Senhor. Você vê que aquele povo da Jezabel ali, aquele povo era tudo descendência de Ismael. Era terrível aquele povo. Por causa de um pecado de Abraão, por causa de Abraão não ter ouvido a voz de Deus e ouvido a voz de Sara, Abraão teve uma descendência maléfica. Que ninguém fala, ninguém prega, ninguém fala que Abraão teve uma descendência maléfica. Teve, não foi só benção a descendência de Abraão, não. A descendência de Abraão foi como a areia da praia, mas teve uma parte maligna e uma parte abençoada. A parte do Isaque foi abençoada. A parte do Ismael só foi amaldiçoada. Uma parte ruim. Ismael era mau. Os filhos de Ismael foram mau. A descendência de Ismael foi terrível. Mas muitos ninguém fala isso não.
Vamos para o 5. A ti clamaram e escaparam em ti. Verdade, o povo, o Senhor clamou, aqueles que clamaram a Deus no deserto, e Deus o livrou das garras de Faraó. Deus foi com aqueles que foram fiel. Todo aquele que permaneceu no Senhor teve vitória. Todos, ninguém o Senhor lançou fora. Você vê que o Senhor falou até com eles na morte, ó, tu vai morrer. Deus falou com Josué, que Josué ia morrer, que Josué ia descansar no Senhor. Falou com Moisés que Moisés ia morrer. Deus falava com o povo na época. Deus é tremendo, gente. Se vocês souberem como Deus é maravilhoso. Mas nós temos que entender que as pessoas que se levantam contra nós, que nos perseguem, que nos fazem mal, elas são induzidas por um espírito maligno, são legiões de demônio que aposta deles, para, até mesmo permitido por Deus, para provar a nossa fé. Que o Senhor falou que ia nos provarmos como ouro no fogo. Entenda que tudo coopera para o bem daquele que ama a Cristo. Até a perseguição coopera para a sua salvação e para o bem, para o seu bem em Cristo Jesus. Então, os 5 nós lemos aqui, ó. A ti clamaram e escaparam em ti. Confiaram e não foram confundidos. Eles não confiaram no Senhor e não foram confundidos. Todos que confiaram no Senhor passaram algum período, às vezes duvidaram um pouquinho na fé, mas permaneceram e não foram confundidos. Nós não somos confundidos. O Senhor não nos deixa confundidos. Ele coloca tudo patente aos nossos olhos e nos dá o entendimento de todas as coisas, até mesmo daqueles que nos perseguem. Olha aqui o capítulo 6. Mas eu sou verme. Olha o que o salmista dizia aqui. Mas eu sou um verme e não homem, apróbio dos homens e desprezado do povo. Ele sentiu um verme. E muitas das vezes até mesmo nós sentimos isso diante do Senhor, muitas das vezes. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem, porque o Espírito Santo de Deus nos consola e nos dá o entendimento de que tudo podemos em Cristo e que somos ovelhas escolhidas do Senhor, que simplesmente estão sendo moldados, lapidados para que quando nós chegar no momento certo, nós sermos coroados. O Senhor está pegando nós como se pega uma pedra bruta e está lapidando aquela pedra. Quando as perseguições vêm sobre nós e nós somos desprezados, julgados, perseguidos, é Deus nos lapidando, é Deus colocando nós do jeito que Ele precisa colocar, para que quando Ele nos levantar e nos coroar, nós estamos perfeitamente da forma a qual o Senhor queria que nós estivéssemos. É a forma que o Senhor nos encontrou de nos lapidarmos. Mas eu sou verme e não homem, apróbio dos homens e desprezado do povo. O salmista dizia que ele era desprezado do povo. Ao 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça dizendo. É verdade, eles têm essa mania mesmo, essa forma maligna e satânica. Eles faz careta nas costas da gente, faz beiço nas costas da gente, meneia a cabeça, fazendo gesto para um lado e para o outro, pisca os olhos, fica coçando os olhos. Todos os fariseus e todos aqueles que veio para a vergonha eterna têm esse hábito maléfico, e aí você percebe que ele é do maligno. Então você já acautela com ele na maneira de falar, se cautela com ele em tudo, porque o Espírito Santo de Deus te mostra que ele faz parte do maligno, mas não da descendência de Isaac. Você tem que tomar cuidado com os descendentes de Ismael. Vigia com os descendentes de Ismael. Fica atento aos Isaac, aos descendentes de Isaac. 8. Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer? Quer dizer, ele fez uma interrogação. Você confiou no Senhor que o livre? Você confiou no Senhor? Confiou no Senhor que confiou no Senhor? Confiou no Senhor que o livre? Livra-o, pois nele tem prazer.
Quer dizer, você tem prazer no Senhor? Você não confiou nele? Que eu livre. Ele estava dizendo, quer dizer, que nós confia no Senhor. Eles fazem isso, confia no Senhor, que agora o Senhor te livre. Até a pessoa que chegou para mim e falou assim, onde está seu Deus? Cadê seu Deus? É dessa forma que eles fazem. Mas nunca deixa de confiar no Senhor, nunca deixa de confiar em Jesus. Ele é o nosso pastor e nós temos prazer nele mesmo. Vamos para os 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Aqui o salmista dizia, tu és o que me tiraste do ventre. O salmista fez aqui uma análise, uma perspectiva de vida. E ele falou, não, eu vou dizer para o Senhor, porque eu não nasci pelos meus méritos. Eu nasci pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Deus. De Deus, né? Porque Cristo ainda não tinha descido na terra nessa época. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Ele falou, tu me tiraste do ventre e me preservaste ainda quando estava nos seios de minha mãe. Ele falou com Deus. Eu não nasci sozinho, o Senhor me deu a vida, o Senhor me trouxe, o Senhor me preservaste. Ele apelou com Deus aqui, de certa forma, o salmista apelou com Deus, mas uma apelação que Deus ouviu. Deus, ele falou, vou rasgar minha vida aqui diante do Senhor. Coisa linda, né, a palavra do salmista aqui. Vamos para o 9, Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Ele falou, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Ele não entendia quando ele estava no ventre, mas naquele momento ele entendia que Deus era o Deus dele desde o ventre. Aí ele comoveu Deus, né? Ele falou, opa, ele está entendendo que ele não tem como vencer se eu não vencer por ele, se eu não der força a ele, se eu não carregá-lo no colo, porque ele está clamando a mim, eu sou o pai dele, um pai amoroso livra o filho. Então Deus teve compaixão do salmista. Aqui Deus, porque o salmista ele teve sabedoria para falar com Deus. Não, espera aí, Senhor, o Senhor cuidou de mim no ventre da minha mãe, o Senhor me deu a vida, cuida de mim, não me desampare, não me deixe só. É o que o salmista aqui disse aqui. Então o entender da palavra do salmista, né? O salmista ele rasgou o coração para Deus. Ao 11. Não te alargues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ele falou, não te alargues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ele pediu a Deus, Senhor, não me abandona, não me deixe só. A angústia está perto, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém. E é verdade, nos momentos das perseguições, da luta, não há ninguém que estenda a mão para você, a não ser Deus e Jesus, ninguém. Quando vem uma mão estendida, você vigia que tem outra com a punhal na mão para te dar pelas costas. Como se diz, uma bondade disfarçada a maldade disfarçada da bondade. Então você tem que, quando você está em perseguição, só Jesus, é só você e Deus, só você e Jesus. Quando aparece uma mão para te ajudar, vigia, porque é a maldade disfarçada da bondade. É raro vir uma verdade, uma bênção de Deus, uma pessoa de Deus para te estender a mão. É quase impossível aparecer nos momentos de lutas e perseguições. Você tem que acautelar com aquela bondade que aparece, que costuma vir uma bondade, mas por trás é a maldade. A maldade disfarçada da bondade. Você tem que acautelar quando você estiver passando por lutas e dificuldades e perseguições. Acautelar-vos. O salmista está tentando, ninguém que me ajude. Ao 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baza me rodearam. Quer dizer, ele dizia touro, aqui nessa palavra touro, muito touro, mas não é literalmente uma vaca, um boi. São os poderosos, são os fortes que cercaram a ele. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baza me rodearam.
Então, eles te cercam e te rodeiam. Eles ficam ao redor da sua casa, ao redor da sua vida, bramando, procurando uma forma para te tragar. É desse jeito, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, vamos para o 13. Abriu contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Então, Satanás ele vem numa fúria tremendo, usando as pessoas a esse nível. Abriu contra mim a sua boca, como um leão. Eles vêm como um leão mesmo, ó, que despedaça e que ruge. Então nós temos que estar firme na fé, crendo no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual foi dado ao Senhor Deus, a Ele, no céu e na terra, que Ele é o intercessor entre nós e Deus, no livramento do Senhor, crendo, e nós venceremos pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas da que se esperam. Então você crê e Deus só conceda aquilo que você creu, aquilo que você pediu. Então por isso que a Bíblia diz que a fé sem a obra ela é morta. Você tem a fé e exercita a obra de Deus, que tudo Ele fará na sua e na minha vida. Ao 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração, e como serra derreteu-se e como cera derreteu-se no meio das minhas entranhas. Aqui o salmista estava completamente desfalecido, devido às lutas e às dificuldades que ele enfrentava. Ele disse claramente, como água me derramei. Ele se derramou na presença de Deus como água. Ele se derramou-se na presença do Deus Todo-Poderoso. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Como diz, eu me prostei, eu me arriei aos pés do Senhor. Ele prostou-se e se arriou-se nos pés do Senhor. E o meu coração e é como cera, e ali o coração dele diante do Senhor foi como a cera que você coloca no fogo e se derrete. Ele se derreteu o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. E derreteu-se no meio das minhas entranhas. O coração dentro dele se derreteu, na entranha dele diante de Deus, devido às lutas e às aflições. Ele se derreteu nos pés do Senhor. E vamos ver o 15. E assim você deve fazer, derreter-se nos pés do Senhor, prostrar, deixar os seus ossos se arriarem, os seus ossos se desconjuntarem diante de Deus e colocar a sua boca no pó, e o Senhor vai te ouvir de Sião e vai te ajudar, vai te socorrer. O Senhor não desampara os seus filhinhos, o Senhor é bom com os seus filhinhos. Vamos para o 15. E a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. A minha força se secou como um caco. Ele perdeu as forças. Ali o salmista, quando ele prostrou-se, para ele se levantar, ele perdeu as forças. Ele ficou sem força. Porque quando você está na luta, dependendo do tamanho da luta, você perde as forças. Mas você fala com Deus, ele perdeu as forças. A minha força se secou como um caco. Ele sentiu um caco diante de Deus. E a língua se me pega ao paladar. Quer dizer, a língua dele colava no céu da boca, se pegava no paladar, porque não tinha como, estava até com a boca seca. Ele estava com a língua se colando seca ao paladar. E me puseste no pó da morte. E aqui o salmista
ele apelou-se para Deus com uma palavra dele própria, não saída do Espírito, não saída com fé, e ele dizia que Deus tinha colocado ele no pó da morte. Mas na realidade Deus não tinha colocado ele no pó da morte. Ele só estava passando uma peleja, uma aflição, uma perseguição, uma provação de Deus devida aqui a algumas coisas que o salmista tinha cometido no passado. Vamos para frente. Pois me rodearam cães e juntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui o salmista dizia, pois me rodearam os cães. Cães na Bíblia simboliza demônios. Homens cheios de espírito das trevas. E juntamente malfeitores, os homens malfeitores, rodearam-se o salmista e me cercaram e traspassaram-me as mãos e os pés. Não literalmente amarraram as mãos dele com a corda e os pés, mas cercaram de forma que ele não tinha como pegar e nem andar, nem se movimentar em coisa alguma para ajudar. Ele ficou paralisado. Ele não tinha como andar e nem tocar e nem pegar alguma coisa, porque amarraram-se as mãos e os pés, porque cercaram ele com trincheira, a qual ele não poderia sair e nem se movimentar. É o que significa essas palavras. E aqui no 17 diz assim, poderia contra todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Poderia contar os meus ossos, poderia contar todos os meus ossos. Então, o salmista, com certeza, ele estava magro, ele se secou, ele estava pele e osso, devido às lutas e às aflições. Olha bem, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Quer dizer, eles viam o salmista e contemplavam ele seco, magro. Poderia contar os ossos dele de tão magro que ele estava, devido à dificuldade e à luta que ele estava passando e se encontrava no momento. Você vê a situação do salmista aqui. Ó, os meus ossos me aforam, né? Pois me rodearam os cães. Poderia contar todos os meus ossos, certo? Agora ao 18. Reparem entre si os meus vestidos e lançam sorte, ó, repartem, entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Quer dizer, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Aqui, amado, já está falando do Messias. Porque, ó, o título é assim, ó, Messias sofre, mas triunfa. E eles lançaram sorte, né? Quer ver, ó? Repartem. É o 18. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Não, aqui deveria estar falando ainda do salmista, sobre minha túnica. Embaixo nós vamos ver. Mas tu, Senhor, está falando do salmista mesmo, fizeram isso com o salmista. Mas tu, Senhor, não te largues de mim. Força minha, apressa-te
em socorrer-me. Então eles dançavam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Eles fizeram isto, repartiam sorte, jogavam sorte sobre o salmista. Aí o salmista fala embaixo aqui: mas tu, Senhor, não te largues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ele pedia o Senhor que apressasse em socorrer, porque já não aguentava mais o sofrimento. O salmista aqui, ele sofria tanto, ele estava sofrendo tanto, que ele já não aguentava mais o sofrimento. E ele pediu a Deus que apressasse em socorrê-lo de tanto sofrimento. Ao 20: livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Ele pediu que livraste a alma da espada e a minha predileta da força do cão. Então, ele pedia livramento ao Senhor dos cães, a alma da morte, a alma do sofrimento, que ele estava sofrendo muito. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as portas dos unicórnios. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as portas dos unicórnios. Então, ele pediu ao Senhor que livrava, mas leão aqui significa os homens, os perseguidores, os maldosos, os poderosos. E o 22 diz assim: e então declarei ao teu nome, ao meu irmão, aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aqui eu vou parar. Louvar-te-ei no meio da congregação. O salmista, com toda a peleja, com toda a luta, ele entendia que ele tinha que louvar o Senhor, que ele tinha que adorar o Senhor. Então, não olhe para a sua luta, mas adore ao Senhor, louve ao Senhor. O 22 disse claramente aqui, ó, olha bem, eu vou parar por aqui, olha. Então, declarei, o salmista declarou no seu coração, o teu nome aos meus irmãos, e louvarei-te-ei no meio da congregação. Então o salmista, ele entendia que as lutas, as perseguições, o sofrimento não significava nada diante de Deus. Mesmo nessa forma, ele declarou: então eu declarei o teu nome aos meus irmãos. Ele pregou o nome do Senhor ao meio da igreja, ao meio do povo, aos seus irmãos. E louvar-te-ei no meio da congregação. Está na luta? Pregue o nome do Senhor, declara que Ele é bom, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele leva para o céu. E louve a Deus. Se você não está no meio da congregação, louve na sua casa. Se você tem um canal no YouTube, louve no YouTube. Se você põe no Facebook, louve no Facebook. Mas louve, bendiga o nome do Senhor a todo tempo, porque Ele é bom e Ele jamais desampara aquele que o busca. Essa é a palavra que o Senhor me deu para mim e para vocês que ouvem e veem as minhas mensagens. Amados, compartilhe os vídeos, inscreva no canal, curte, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Compartilhe para que chegue, porque o intuito das minhas mensagens é que o homem reconheça que ele não é nada, e que Jesus morreu por ele, e que ele pode ser salvo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele entregar a vida ao Senhor e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, e obedecer e ser fiel, ele vai ser salvo. Mas tem que obedecer, tem que ser fiel.
ele vai ser salvo. Ele não provará a morte, a segunda morte. A morte de carne, ela significa muita coisa para quem morre no pecado, mas quem morre em Cristo, ele está nascendo de novo, ele está vivendo de novo, ele vai viver de novo. Entenda isso. Se morrer em Cristo Jesus, tem vida eterna. Se morrer no pecado, condenação eterna, lago de fogo eterno. Essa é a mensagem que o Senhor me deu para nós nos dias de hoje. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.